O leão ia se casar, então ele convidou todos os animais. E entre os animais apareceu o rato e deu um cheque para o leão. E disse assim para o leão: aqui está meu presente, muitas felicidades, meu irmão. O leão ficou muito zangado e disse assim: desde quando eu sou seu irmão? O rato olhou para o leão e respondeu: antes de eu me casar, eu um dia também fui um leão como você. Acompanhe essa ministração a seguir. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações sempre que houver um vídeo novo, uma ministração nova toda semana. Essa ministração que a gente quer fazer agora é muito importante, até mesmo para quebrar um paradigma. É um ditado popular que existe há muito tempo, que diz assim: a voz do povo é a voz de... Dificilmente você não respondeu: Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: a voz do povo não é a voz de Deus. Alguns anos atrás, no sul do Brasil, uma pessoa se colocou em cima de uma passarela, numa rodovia, e estava ameaçando pular. E embaixo se colocou uma multidão e começaram a gritar dentro da multidão: pula, pula, pula. Essa pessoa pulou e veio a óbito. A voz do povo não é a voz de Deus. Se nós formos olhar, aquele homem bondoso, aquele homem honesto, justo, perfeito, eterno, fazia somente as coisas boas para as pessoas, ajudava os outros. Quando ele mais precisou do povo, o povo disse: crucifica-o, crucifica-o. E então, pelos seus e pelos meus pecados, ele foi para a cruz do Calvário. Jesus Cristo, Jesus o Messias. Nós aprendemos na palavra de Deus algo importantíssimo, que nos dá uma reflexão clara sobre tudo isso. Qual é a voz que você deve ouvir? A voz de quem você deve ouvir? Quando você deve ouvir? A Bíblia, ela nos dá uma palavra que responde com muita clareza sobre isso. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Em hebraico é assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Em português, significa: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus. Ouvir aquele que desde o início sempre aconselhou o homem às boas coisas, para fazer boas coisas, para viver bem. E advertiu, quando ele viu que alguma coisa ruim, má iria acontecer, ele advertiu. Como no Éden ali, quando o homem perfeito, não havia pecado, ainda não havia desobedecido a Deus, não havia transgredido, o que Deus falou? De todas as árvores do jardim, coma livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, dela não coma, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Está em Gênesis no capítulo 2. E o que aconteceu? Olha a voz de quem induziu a mulher que deu fruto para o homem que também comeu com ela. Olha quem falou ali, a serpente. A serpente veio e falou: não é assim que Deus disse. Ou seja, colocou a dúvida no coração, mentiu, enganou a mulher, que então comeu do fruto, deu para o seu esposo e ele comeu com ela. Eva comeu e Adão também comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, não ouviram a voz de Deus. Aliás, este versículo que a gente citou, Deuteronômio 6, 4,
é o centro de toda a religião judaica, o versículo central de toda a fé judaica. Tanto é que quando as pessoas ali, os judeus, estavam no campo de concentração e eles sabiam que iam para a câmara de gás, eles iam cantando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eles iam cantando, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Tem pessoas que pensam que ouvir a Deus significa viver uma vida de delícias, uma vida, sabe, que não vai ter problema nenhum, não vai ter luta nenhuma, vai ser só maravilha. Não, não é assim. Com certeza, você terá uma vida incomparável à que você vive com Deus. Se você não experimentou ainda esta vida com Deus, é incomparável à vida que você vive. Se você já tem andado com Ele, caminhado, experimentou, como diz a palavra de Deus no Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Então você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Agora, não quer dizer que é só maravilhas. Temos as lutas também, mas com uma certeza. A certeza da vida eterna. Não essa vida eterna que o mundo prega. Não, não é de forma nenhuma. Essa vida eterna que está sendo pregada já há muito tempo nos Estados Unidos sobre a imortalidade, já existem estudos e a previsão é para 2045, o homem se tornar imortal. Não é esse tipo de imortalidade. Não é algo que foi como a serpente prometeu para o homem, algo que não pôde cumprir. Não é esse tipo de imortalidade, mas é a vida eterna que conseguimos somente através do nosso Senhor e Salvador, o Messias, somente através dele. Por quê? Porque até hoje ele é o único que morreu, ressuscitou e está vivo, sem nenhum artifício, está vivo, é o único até hoje. Ele deu provas disso. A gente sabe quantos famosos já morreram. Elvis Presley morreu, seus restos mortais estão lá. John Lennon morreu, seus restos mortais estão lá. Maomé morreu, seus restos mortais estão lá. Mahatma Gandhi morreu, seus restos mortais estão lá. E tantos outros homens que passaram por esta vida aqui e morreram, seus restos mortais estão lá. Mas Jesus não. Ele é o único que pode dar a vida eterna. Ele é o único que nos leva, nos incentiva a ouvir a voz de Deus. Aliás, Ele próprio é a palavra de Deus. Como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se você quer viver bem, se você quer viver já nesta vida, uma vida na qual você mais tarde não venha se arrepender por uma eternidade toda, é ouvir a voz de Deus. Ouvir ao Senhor, ouvir a palavra, que Ele tem instrução para nós em todas as áreas da nossa vida. Isso nós encontramos na Bíblia Sagrada. Ele tem instrução para tudo, para pai, para filho, para patrão, para empregado, para mulher, para homem, enfim. Não há nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Então, não se engane. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Messias.